Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar o capítulo 10º do 9º artigo do Credo. E vamos ver sobre a Igreja em geral. Pergunta no nosso livro aqui, número 142. Que nos ensina o 9º artigo do Credo? Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. E responde o Catecismo. O 9º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo fundou sobre a terra uma sociedade visível, a qual se chama Igreja Católica, e a que todas as pessoas que fazem parte desta igreja estão em comunhão entre si. Temos aqui características, elementos essenciais que nos fazem distintos de todas as demais religiões, igrejas, seitas. Por quê? Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo fundou sobre a terra uma sociedade visível, ou seja, é uma fundação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos quem é nosso Senhor Jesus Cristo quando nós estávamos lá no princípio do Credo, né? Quando em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Nós vimos quem é nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo o que isso quer dizer, né? Vimos no 2º artigo do Credo. E em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Nós vimos o que isso quer dizer. Pois então, esta pessoa divina, nosso Senhor não é uma pessoa humana, ele é uma pessoa divina, com a sua natureza divina, que se uniu à natureza humana e na encarnação, e é nosso Senhor que nasceu de Maria Santíssima, que pregou aos apóstolos, que funda a Santa Igreja. Ele mesmo que funda a Santa Igreja. E não é uma fundação como nós, por exemplo, temos na história da Santa Igreja, a fundação de ordens e congregações religiosas, principalmente congregações em que muitas delas foram por visões. Por exemplo, os mercedários. Apareceu Nossa Senhora para a fundação da ordem, não dos mercedários. Depois nós vemos um anjo aparecer com a veste que depois vai ser a veste dos trinitários. São visões. Nossa Senhora aparece dos mercedários para São Raimundo de Penhaforte e também para o Papa que reinava naquele então e para o rei da Espanha, aos três, não? Pois então, de um modo místico, não tiro aqui a realidade dessa aparição, não, de modo algum. Uma aparição real, mas mística, sobrenatural, etc. Quando Nosso Senhor fundou a Santa Igreja, não foi deste modo. Foi Ele pessoalmente na terra, aqui, quando viveu entre os homens, que funda a Santa Igreja. Ele funda a Santa Igreja e não é que Ele manda outro fundar ou que Ele dá a missão para... Não, Ele pessoalmente, logo é uma obra direta de suas mãos, de sua vontade onipotente, que fundou a Santa Igreja. Então, Ele mesmo fundou a Santa Igreja sobre a terra, ou seja, é uma instituição feita por nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele é Deus, uma instituição divina. Não. Aí se chama, e é uma sociedade visível, ou seja, como existem várias organizações humanas, mas a Santa Igreja é uma organização feita para os homens, para as almas, para angariar almas para a eternidade, porém, não é uma sociedade humana, é uma sociedade divina. Porque foi feita por Deus Nosso Senhor. E ela se chama Igreja Católica, e todas as pessoas que fazem parte dessa igreja estão em comunhão entre si. Vamos ver em que consiste essa comunhão. Pergunta 143. Por que, depois do artigo que trata do Espírito Santo, se fala imediatamente da Igreja Católica? Resposta. Depois do artigo que trata do Espírito Santo, se fala imediatamente da Igreja Católica
para indicar que toda a santidade da mesma igreja procede do Espírito Santo, que é o autor de toda a santidade. Nós vimos, ao falar do Espírito Santo, no capítulo 10º do 9º artigo do Credo, que o Espírito Santo, ele se lhe atribui ao Divino Espírito as obras de santificação das almas. Como a Santa Igreja tem por missão, por dever, a salvação das almas, então é bem oportuno que depois de falar da terceira pessoa da Santíssima Trindade se fale sobre a Santa Igreja, que é a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo é a alma da Igreja, não? Assim como a alma dá vida para o corpo e o mantém, e em realidade o corpo se desenvolve também por causa da alma, ou seja, um corpo vivo, assim a Santa Igreja é uma sociedade visível, e este corpo, esta organização tem vida porque o Espírito Santo se faz, assim como a alma é para um corpo, é o Espírito Santo para a Igreja. Ele dá vida, fecundidade, uma vida perfeitíssima, e as suas organizações também participam desta vida do Espírito Santo, dada pelo Divino Espírito Santo. Por isso a Igreja tem uma outra razão, é divina também. Divina por seu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e divina porque quem lhe dá vida, assim como a alma dá para o corpo, assim o Espírito Santo dá para a Igreja. Por outra razão também ela é divina e santa. Nós chamamos Santa Igreja, não é somente por devoção, porque realmente ela é santa por participar de modo íntimo, profundíssimo, dessa santificação que vem do Divino Espírito Santo, da qual ele comunica a Santa Igreja, e a Santa Igreja vai comunicar as almas. Então, como é o autor de toda a santidade, a Santa Igreja é o lugar onde Deus faz as almas serem santificadas. Logo, o Espírito Santo convém sumamente que, depois de tratar da terceira pessoa da Santíssima Trindade, se fale da Santa Igreja Católica. Pergunta 144. Que quer dizer esta palavra igreja? A palavra igreja quer dizer convocação ou reunião de muitas pessoas. Que vamos ver que não é uma questão somente muitas pessoas, obviamente se entende por número, mas nós vamos ver que a Santa Igreja tem muitas pessoas, mas não necessariamente sempre teve o maior número de pessoas na Terra, porque toda vez que nós falamos de igreja, nós sempre remontamos somente à igreja militante. A igreja começou com poucos, 12, 13, 14 ou 70, 80, e com o passar do tempo ela foi se dilatando. Então, numericamente, na face da Terra foi crescendo. Mas vamos ver que antes da fundação pertenceu a ela, de certo modo, a igreja de Moisés, dos patriarcas, também porque guardavam a fé, a esperança em Nosso Senhor. Foram santas almas, se santificaram, se justificaram pelos sacramentos do Antigo Testamento, pelo sacrifício, pela fé e esperança, caridade também, que provinham do Messias que estava por vir, assim que ao estarem no reino do céu, eles pertencem à igreja triunfante, igreja triunfante que está no céu, e são católicos também. Mas na Terra não sempre a igreja teve muitas pessoas. Começou com poucas, e depois nós vemos que com o passar do tempo oscila, como hoje em dia não é a maior religião do mundo, mas nem por isso deixa de ser uma igreja. Pergunta 145. Quem nos convocou ou chamou para a Igreja de Jesus Cristo? Nós fomos, responde o Catecismo, nós fomos chamados para a Igreja de Jesus Cristo por uma graça particular de Deus, a fim de que, com a luz da fé e pela observância da lei divina, lhe prestemos o culto devido e cheguemos à vida eterna. Isso aqui é muito importante. Muitas vezes, muitos ou alguns se gloriam de ser católico porque nasceram em uma família católica, pois eu lamento em lhe dizer que você não é católico, ou nós não somos católicos, por isso somente. Isso é uma causa dispositiva. Vão falar, não, eu nasci num país super católico,
E é inevitavelmente, por isso eu sou católico, graças a Deus, sim, graças a Deus sempre, mas o nascer numa nação supercatólica, que no caso do Brasil, não é, não é uma causa da qual faz com que todos que nascerem ali sejam católicos. Pelo contrário, muitas vezes nessas nações tem muita gente também não católicas. Logo, isso é uma causa que pode dispor a se aproximar da fé, mas não é uma causa que todos que nascerem ali serão necessariamente católicos. Então nós temos aqui a resposta dada pelo mesmo catecismo. Fomos chamados à Igreja de Jesus Cristo por uma graça particular de Deus. Isso nós vemos no rito do batismo. Quando nós batizamos uma criança, uma das primeiras perguntas que se faz: Fulano, que pedes à Igreja de Deus? A fé. Responde o batizando ou o padrinho em seu nome. E depois o padre pergunta: que a fé te dá? A vida eterna. Se, pois, quer servir a Deus, não guarda os mandamentos e etc. Pois então, é o que está dizendo aqui o catecismo. Fomos chamados por uma graça particular de Deus, Deus que chamou aquela alma para a fé, Deus que dá a fé para a alma. Não é a pregação necessariamente, não é um milagre, não é uma visão, não é um livro, não é nada. Isso só pode ser, às vezes são causas dispositivas. Mas Deus dá à alma a fé. Ele que dá para aquela alma. Pode-se valer dessas causas segundas sem nenhum problema. Mas, bom, Ele que dá. A fim de que com a luz da fé, então tem a luz da fé e a observância da lei, logo, a luz da fé e obediência aos mandamentos. É justamente o que dizíamos há pouco sobre uma das primeiras perguntas do batismo. Se queres servir a Deus, não guarda os mandamentos. Ou seja, é a fé a fé que obra, não, em observância da lei divina, trabalha para obedecer à lei de Deus. E é assim, não, obedecendo à lei de Deus, também lhe prestemos o culto devido, ou seja, adorar a Deus com o culto devido à divina majestade, o culto perfeitíssimo que se dá a Deus, que é a Santa Missa. Cheguemos à vida eterna. E assim, como o fim de tudo é a vida eterna, por isso Deus dá a fé, nós temos que observar os mandamentos e prestar o culto devido a Deus. Pergunta 146. Onde se encontram os membros da Igreja? Os membros da Igreja, responde o Catecismo, os membros da Igreja encontram-se parte no céu e formam a Igreja triunfante, parte no purgatório e forma a Igreja padecente, parte na terra e forma a Igreja militante. Então aqui não é que existam 3 igrejas. Poderiam pensar isso, mas pensariam realmente fora do reto caminho, porque Nosso Senhor fundou uma só igreja, una, santa, católica e apostólica. Logo, a igreja que está na terra se chama militante, porque está caminhando, não lutando, está aqui no combate. Depois, a parte da igreja que está no purgatório se chama purgante ou padecente, porque aqueles membros da igreja estão se purificando na chama do purgatório. Padecente porque padece as chamas do fogo infernal do purgatório. E a parte, os membros da igreja que estão na glória se chamam triunfante. Então não quer dizer que existam 3 igrejas, de modo algum, seria absurdo, mas é porque a igreja é uma sociedade visível e alguns membros estão na terra, igreja militante. Alguns membros estão no purgatório, igreja purgante ou padecente, e alguns membros no céu, igreja triunfante. Então temos aí a igreja triunfante no céu, purgante ou padecente no purgatório e militante na terra, aqui onde nós estamos. Não constitui igreja os membros que foram condenados. Por quê? Porque ao serem condenados, eles estão realmente arrancados
eles se arrancaram de qualquer vinculação, qualquer vínculo com a igreja. Então, um estado de reprovação eterna, não? Então, ali é verdade que no inferno tem muitos católicos, maus católicos, mas ali, ao ter o desespero, ao ter tantas blasfêmias que proferem contra Deus e o ódio de Deus, eles também perdem a fé. No purgatório não tem fé, perdão, no inferno, no purgatório sim, tem muita fé e uma fé firme, mas no inferno não tem fé, então ali é o lugar de terror. Logo as pessoas que vão para o inferno perdem tudo, toda a vinculação com a igreja, que é estar vinculado pela fé e pela graça, não? Ao perder a fé, bom, se perde a graça necessariamente, e aí elas perdem esta união com a igreja. Agora, nem sempre que perde a graça se perde a fé, salvo que seja um pecado contra a fé, não. Mas, se é um pecado somente contra as virtudes morais, não, a pessoa não perde a fé. Vamos ver isso mais adiante. Mas no caso de uma alma condenada, se perde tudo. Ela está batizada, estará para sempre. Ela foi crismada, estará crismada para sempre. Mas aquele sujeito já não está vinculado à Santa Igreja pela fé, porque ele perdeu tudo ao ir para o fogo do inferno. Fica um caráter na alma, não o caráter do batismo, do crisma, se for o caso do sacerdócio. Mas esta vinculação à Santa Igreja pela fé e pela graça não existe mais. Por isso não existe uma igreja infernal. Não existe. Pergunta 147. Estas diversas partes da igreja constituem uma só igreja? Exatamente o que havíamos antecipado. Responde o catecismo, sim. E estas diversas partes da igreja constituem uma só igreja e um só corpo, porque tem a mesma cabeça, que é Jesus Cristo, o mesmo Espírito que as anima e as une, e o mesmo fim, que é a felicidade eterna, que uns já estão gozando e outros esperam. Os que estão já gozando, se alegrando da visão eterna, da felicidade eterna, é a igreja, os que estão na igreja triunfante. E os que esperam é os que estão na igreja padecente ou purgante, purgatório e militante aqui na terra. A qual das partes da igreja se refere principalmente esse nono artigo? A pergunta 148, não? E responde, este nono artigo do credo se refere principalmente à igreja militante, que é a igreja em que estamos atualmente. Então aqui vamos depois começar a estudar sobre a Santa Igreja Católica em particular, e aqui estaremos nos referindo de modo especial para a igreja militante. Muito importante saber que, só para evitar confusões, são membros da igreja que estão na terra, igreja militante. São membros da igreja que estão no purgatório, igreja purgante ou padecente. E são membros da igreja que estão no reino dos céus, logo, igreja triunfante. Agora, quer os membros da terra que estão unidos pela fé e pela graça, quer os membros do purgatório, que estão no purgatório, que estão unidos pela fé e pela graça, quer os membros que estão no céu, que estão unidos pela graça e pela graça de Deus, bom, a fé já não tem no reino dos céus, mas tem aí o prêmio da fé, que é a visão beatífica. Logo, todos estes membros formam um só corpo. Por isso, esta concepção moderna, modernista, que nós somos a igreja, isso é um erro grave. Porque eu não posso falar que uma parte é um todo. Vou lhes dar um exemplo. Eu não posso dizer que a minha mão é o meu corpo. Não. Porque a minha mão é membro do meu corpo. Eu não posso dizer que meu dedo é minha mão. É verdade, minha mão é uma parte, mas vamos considerar somente este membro. Então, os meus dedos, membros da minha mão. Minha mão, membro do meu corpo. Agora, eu não posso dizer nem que o dedo é corpo, nem que a mão é corpo. O corpo é o todo, certo? Pois então, cada batizado, ele é membro da Santa Igreja. Ele não é o todo que é a Igreja. Agora, o todo é o corpo místico de Cristo, unidos,
todos pelo batismo, não batizados, depois que tenham a fé católica, que professem a fé católica. E aí vamos ver os membros vivos, que estejam na graça de Deus, não? E depois tem membros mortos, que são aqueles que estão em pecado, mas ainda pecado mortal, mas ainda continuam sendo membros. Eles serão cortados do corpo místico, por exemplo, ao se condenar eternamente, se for para o inferno, depois, se pecarem contra a virtude da fé ou esperança, aí são cortados, e depois, se por alguma pena de excomunhão, a igreja os corta da sua comunhão. Caso contrário, é um membro morto. Aquelas almas que estão em pecado mortal, mas que esses pecados não são, ou o pecado mortal não seja contra a virtude da fé e esperança. Depois, então, na próxima aula, vamos ver da igreja em particular.